Oi, crianças, como vocês estão? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quando Jesus curou o filho de um oficial. Essa historinha aconteceu numa região próxima à cidade de Caná da Galileia, que foi onde Jesus transformou a água em vinho em uma festa de casamento. Vocês provavelmente já ouviram essa história. Nessa cidade tinha um homem, um oficial do rei, que estava em casa com seu filho muito doente. E ele tinha ouvido falar dessa história desse milagre de Jesus, dele ter transformado a água em vinho, porque ficou muito popular naquela região, todo mundo já sabia. E quando esse oficial ficou sabendo disso, ele foi correndo atrás de Jesus. Ele não pensou duas vezes. Ele foi correndo atrás de Jesus para poder pedir para Jesus ajudar ele com o seu filho. E quando ele chegou lá, ele teve que enfrentar multidões de pessoas até conseguir chegar em Jesus e implorar para ele para que Jesus fosse lá e ajudasse a curar o filho dele. E Jesus ficou tão impressionado com a fé que aquele homem tinha que ele virou para ele e falou assim: vá para casa, o seu filho está curado, ele viverá. E vocês acham que esse oficial, depois de ter ouvido isso de Jesus, sem nem ao menos Jesus ter saído do lugar para falar, vocês acham que ele acreditou? Pois bem, ele acreditou sim, porque ele tinha fé que Jesus era capaz de fazer isso, mesmo sem Jesus ter movido um dedinho sequer. E naquele dia a história daquele homem, da família daquele homem mudou, porque ele simplesmente acreditou naquilo que Jesus disse. E aí ele foi para a casa dele. E chegando perto da casa dele, as pessoas foram correndo até ele dar uma ótima notícia de que o seu filho tinha sido curado. E foi quando então esse oficial chegou e perguntou para essas pessoas a que horário que o filho dele tinha sido curado. E foi quando os oficiais falaram que tinha sido em torno das 7 horas. E aí, esse oficial se lembrou que foi o mesmo horário que ele tinha falado com Jesus, foi o mesmo horário que Jesus tinha falado para ele que o filho dele tinha sido curado, que ele poderia ir embora. E imaginem só a felicidade daquele homem após ele ter recebido a notícia de que seu filho estava realmente curado, que seu filho realmente tinha melhorado. Depois daquele momento, a alegria foi tanta que ele mais a família dele, ele mais a casa dele se alegraram no Senhor. E assim aconteceu novamente mais um milagre através da fé. Aquele homem teve fé em Jesus, ele acreditou naquilo que Jesus tinha dito. Porque eu acho que se ele não tivesse acreditado naquilo que Jesus tinha dito, que ele não tivesse acreditado que Jesus tinha falado, olha, vai para casa, o seu filho está curado, talvez o filho dele não tivesse curado. Talvez o filho dele ainda tivesse doente, mas aquele homem acreditou, a fé dele foi maior. E ele, na hora que chegou na casa dele, teve essa notícia de que o seu filho estava curado. Então Jesus, ele chegou no mundo para poder mostrar que sim, ele cura, ele salva e ele liberta todos aqueles que acreditam na palavra dele. Então a historinha de hoje foi essa, eu espero que vocês tenham entendido. Um beijo e tchau!